Eu quero inicialmente apresentar nosso convidado para essa noite. Acredito que 99,9% das pessoas que aqui estão já conhecem Marcos André, nosso colega que mora e trabalha no Rio de Janeiro, AME, da EBP AMP. E quero agradecer, já o fiz particularmente, quero fazê-lo agora publicamente, agradecer a Marcos por ter aceito o convite de coordenar a comissão científica do 22º Encontro Brasileiro do Campo Freudiano, que vai ocorrer no Rio de Janeiro, entre 23 e 25 de novembro. E Marcos compôs uma equipe que está apresentando um trabalho muito interessante, um trabalho que instiga verdadeiramente uma investigação sobre o tema. Agradeço a Carmen por ter proporcionado essa noite, no convite a Marcos, no convite a mim para coordenar essa mesa e ter a oportunidade de conversar um pouquinho com o Marcos acerca daquilo que ele está trabalhando para o Encontro Brasileiro. Então eu vou passar a palavra a Marcos, e que vai nos apresentar. Ele me mandou um roteiro do que ele vai apresentar hoje, me pareceu muito interessante, e depois deixar um tempinho para a gente conversar. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado, Luiz Fernando. Então tá, eu agradeço pelo convite para compor a comissão, que foi excelente, caiu no momento certo e está sendo muito bom o trabalho. E também um prazer estar aqui hoje. Obrigado a Carmen, a Perpétua foi me pegar, o avião atrasou, mas cheguei na hora, deu certo. Então, eu não tenho exatamente uma fala, conferência, mas eu tenho uma série de ideias que vão sendo alinhadas, e eu pensei em apresentar essas ideias porque, estando assim, vocês sabem que a nossa comunidade trabalha em direção orientada, né? A gente tem temas, a gente tem congressos, e esse encontro faz com que a gente vá em direção a ele e as coisas chegam em direção a nós no Rio também, né? Então, da comissão eu tenho recebido muita coisa, ideias, conversas e resultados de trabalhos nessas sessões, delegações. Então é um pouco disso que eu vou falar, como uma coisa se organizou na minha cabeça, e eu pensei em priorizar. Vocês sabem que esse encontro, bom, todos já devem saber, eu sei que vocês estão trabalhando para a jornada, mas essa jornada também se articula, né? Eu vou tentar, mas se chama Sequências para a Psicanálise e vai acontecer em novembro no Rio. A comissão científica primeiro pensou em grandes títulos para eixos, acabou fazendo uma coisa mais simples. São 3 eixos de que maneira abordar esse tema. Priorizar. Então, poderes, eróticas e sintomas. Poderes estão mais do lado político da coisa, eróticas, e é isso que eu vou tentar privilegiar hoje, porque o tema de vocês é amor e sexo em tempos de desconexão. Então, vou tentar falar do falo, ou dessa discussão que vem acontecendo em torno do falocentrismo, e é claro que tem tudo a ver com isso. Vamos tentar, né? É bom porque aí vocês também vão estar com muita coisa do trabalho de vocês, e talvez a gente possa trocar. Mas eu vou fazer assim, bem do começo, o mais simples que der, porque esse tema parece que a gente já sabe, mas vai causando tanta confusão. Primeiro, o próprio título, falocentrismo, esse termo, a coisa da queda a gente deixa para depois, mas o falocentrismo não é exatamente uma palavra, um termo nosso. Lacan chega a citar esse termo num dos escritos, aparece, a comissão de bibliografia já fez a recenseamento, mas ele fala em falocentrismo, ele falando mais ou menos a princípio, a gente pode entender que ele está retomando Jones, porque o Jones, na época, já nos anos 30, sim, acho que agora me deu branco, mas ele já recrimina um pouco o falocentrismo freudiano no sentido de porque só pênis e não pênis e vagina para fazer a diferença. Espero que a gente tenha um momento para falar disso hoje também. Isso aparece, ele retoma, ele fala disso, mas ele está retomando uma outra crítica, não é ele exatamente que está usando esse termo. Depois, mais tarde,
me leva a falar que o Lacan abandona o falocentrismo quando cria o seu objeto A. Ele fala, Lacan vomita o falocentrismo. É claro que a gente não sabe se é o falocentrismo do Lacan ou se é de quem é, mas está lá o termo também. E a gente sabe também que esse termo ele é usado muitas vezes contra a gente. Vocês são falocêntricos, nós. Não é só o Freud, né? E a gente... Bom, então é difícil. Além de não ser um conceito, então a gente tende a cair para o conceito falo, porque falo, a princípio, a gente teria mais material para pensar, e depois a gente pode tentar, então, pensar o que seria o nosso falocentrismo, se é que ele existe. Então é isso que eu vou propor para vocês, tá? Não, eu já saí dizendo que não somos. Não, ao contrário. Será que somos? Tá? O falo já é outro problema, mas pensei assim, um passo a passo bem simples, e aí os passo a passos bem simples que anunciam-se como passo a passo chatos são aqueles que começam na Grécia. Então, na Grécia, o falo já estava lá ereto nas estátuas e nos vasos, em vários lugares. Me pareceu que essa era a melhor maneira de começar. Porque quer dizer, a gente usar ou tomar o falo ou o pênis como símbolo, ou como espaço ereto, como espaço de símbolo da fertilidade, da potência ou da eficácia de poder, etc., estava lá, antes do Freud, bem antes do Freud. Estava lá antes do que hoje se chama falocentrismo. Estava lá. O próprio Lacan vai marcar, mas não só ele, que essas estátuas e esses símbolos eram símbolos e como símbolos faziam a operação de transformar alguma coisa, que a princípio é de vez em quando, não, uma coisa que é sempre. Então, de vez em quando, o pênis está lá ereto. A estátua faz ele ficar ereto para sempre. Então, tem alguma coisa vamos dizer, já tem alguma coisa aí que é uma montagem. Já é uma espécie de... A princípio, o falo é o falo dos deuses. É o falo, sei lá, do sátiro. Ou sei lá, mas quem? Esse lá fica lá eternamente príapo. Enquanto que o nosso fica mais ou menos, ou quando dá. Mas a ereção do falo... vocês viram por isso que chama comédia. Não tem jeito de falar do falo, a não ser sendo grosso ou sendo cômico. Então, vamos ser cômicos. Aliás, antecipando uma coisa que eu já pensei em falar, que entre nós... É muito importante distinguir esse falo, que a gente vai chamar de falo imaginário, né? Então, esse símbolo do poder, lá as estátuas, essa coisa que diz eu tenho, eu sou, a gente vai chamar de falo imaginário, para começar. E vamos distinguir quando a gente fala em falo simbólico. Eu tentei fazer isso na entrevista, não sei se alguns viram, mas é bem mais fácil. É assim, se a gente estiver conversando e a gente estiver usando o falo no sentido imaginário, fica engraçado. Se não, aí a gente está usando o sentido simbólico. É fácil. Você está numa conversa e fala, não, porque temos que introduzir o falo. Sentido imaginário. Se você fala, temos que introduzir a questão do falo, aí já ficou melhor. Dá para saber intuitivamente, muito facilmente, isso que é tão vital para a nossa clínica, que não é tomar o falo simbólico como falo imaginário. Não, ao contrário, né? Não tomar o falo imaginário como falo simbólico. É essa a questão dos símbolos, das estátuas. Você está tomando alguma coisa que é um símbolo, como se aquilo ali fosse a coisa. E a coisa é mais ou menos variável, enquanto que o símbolo é eterno. O símbolo é dos deuses, tá? Então tem já aí de saída, sem introduzir nada do que é psicanálise ou que eu falo para nós ainda. Já tem uma operação que é de montar alguma coisa que não se encontra na natureza da mesma maneira. E essa operação, num dos textos que eu recebi da Marcela Antelo, justamente, eu já esqueci agora o nome dele, ele fala, a equação do falocentrismo é essa, pênis igual a falo. Pronto. Então é só pegar essa estátua, falo, já era falo, e diz, isso é o pênis. O pênis é isso, isso é isso. No que você diz que o pênis do homem é o falo, você constrói uma naturalização de alguma coisa que era só dos deuses. Você passa a dizer que, então, porque alguns têm esse apêndice, eles têm uma relação com a fertilidade, a potência, a capacidade. Eles, tá? É isso.
Estou com medo de me perder, porque vai ficando bom. Tá bom? Da equação? Do símbolo? Tem qualquer coisa na própria operação que o símbolo está também negativando alguma coisa dos pênis, ou dos falos, outros que não o das estátuas. Porque os das estátuas são duradouros, enquanto que os outros são variáveis. Isso é que vai ficar elidido quando você erige o tótem fálico. A gente se fixa naquele tótem e diz, pronto, então tá bom. Tá? É nesse ponto, exatamente nesse ponto, em que vai se sustentar o que Freud vai primeiro chamar de cômico, ou não vai chamar de cômico, definir de várias maneiras, e que Lacan vai articular o falo. Agora o falo já nosso, da psicanálise. Freud, ele tem as suas maneiras de definir, ele vai falar de como paródia, desmascaramento, a ideia também de rebaixamento de um personagem superior que cai, mas o geral poderia ser alguma coisa que é excessiva, aleatória, variável, é tomada como se fosse localizada, segura e controlada. Então, tem alguma coisa de uma espécie de teoria, já era da época, por exemplo, do Lipps, que o Freud vai retomar, e o Bergson também, e que é um pouco a graça da vida se constrange no automatismo de uma funcionalidade. E quando você, dada essa funcionalidade, a vida vai ser sempre maior que o automatismo, ou vai ser sempre maior do que a localização, quando a vida assombra isso, a gente ri, porque há um excesso que vem e vai perturbar a ereção fálica, né? Acrescentar o falo nisso é obra do Lacan, Seminário 5. Freud não fala claramente que o falo que é o segredo, mas o Lacan diz, o segredo do cômico é isso, é que a gente acredita que o falo é o poder. Quem acredita que o falo é o pênis e é a natureza e é o dom, em algum momento vai cair no ridículo. Tá? Tá bom? Esse seria o segredo do cômico. O cômico é quando a pessoa... O cômico seria, por exemplo, qualquer videocassetada, para ficar bem geral. Tem aquele, tem uma pessoa andando direitinha e aí toma um tombo, que você não acredita que ele sobrevive àquele tombo. Não acredita que alguém sobreviveu àquilo. Ou então, pode ser uma criança, pode ser um gato, pode ser... Mas é sempre alguém no regime dual, porque você se identifica com ele e pronto. E esse alguém vai sofrer alguma coisa em relação ao seu automatismo de funcionalidade, porque a vida vem e perturba. E a gente descobre que aquele automatismo não era a única maneira de estar, tem muitas outras maneiras de andar e de cair, de se levantar, e isso dá uma surpresa, aquilo ali era pouco. O tombo mostra pra gente que a vida é maior do que quem anda certinho no seu terno e gravata. Esse seria o ponto onde a gente ri, porque tem um excesso que volta. Então, a comédia do falo, para começar, é o cômico do Freud. Não é outro modelo além desse. O paradigma do Lacan para isso, no Seminário 5, é a escola de mulheres de Molière, onde a situação é mais ou menos essa mesma, só que colocada agora em outro contexto. Mas é alguém, deu branco agora o nome dele, que pega a Inês, que é uma mocinha do interior, total, criancinha, que ele coloca numa casa fechada, porque agora ele tem certeza que ele nunca vai ser traído. Que ela não tem como gostar de mais ninguém que só conhece ele. E é claro que ele vai ser traído. Ele achou que podia localizar, saber o segredo do desejo, do funcionamento do amor e do sexo, controlando tudo. A vida é maior que isso, e aí é encarnado numa mulher, para variar, e ela olha para alguém pela janela e tudo acontece. Se fosse... Tem uma piada que fala isso bem mais grosseiramente, que é assim, o sujeito vai lá para o interior de Minas, procurando aquela mais virgenzinha, aquela, casa com a mais santa de todas, vai para o lua de mel, e aí ele tira a roupa, ela olha, ele fala, isso aqui, sabe o que é isso? Isso aqui é um falo. Vou falar que é um falo, ele era um psicanalista. Isso aqui é um falo. Aí ela fala, é um falo, é igual um cacete, só que menorzinho. Acho que essa piada resume a escola de mulheres. Pô, deu certo. Geralmente eu conto a piada e ninguém ri.
escola de mulheres, tá? Essa é a estrutura do Molière. Essa é a estrutura do cômico. Onde você pensava que estava mais ou menos ali que era a vida, aqui está o poder, pronto, a vida é mais. A gente ri. A gente ri, mas a gente sabe que precisa do cômico, precisa disso para a gente poder rir. Porque todo jogo da comédia, ele vai desvelar alguma coisa que no dia a dia funciona oculto, né? A gente acredita no falo. Só na hora dessas comédias que a gente ri. Tá? Mostrar que isso é um artifício, que isso é um jogo coletivo, para que essa coisa onde a gente localizou o poder de saber onde está a vida, de ir buscar a vida onde está, por exemplo, na fertilidade, de causar a reprodução transmitindo seus espermatozoides. Então, o poder desse lugar, a gente acredita mesmo que é. Aí, aquele pedacinho dá para passar? Qual? Do Charlie Chaplin. O João aqui, eu falei com ele no telefone, ele rapidinho separou tudo. Por exemplo, isso é o que a comédia desvela. Ó, bonito. Vou narrar, ela está sentada, para quem não conhece, cega. Acho que não precisa narrar, né? Vocês viram? Ele é pobre mendigo, atravessa um carro para sair do engarrafamento, ela ouve o som, pensa que ele é milionário. Aí começa tudo. Aí que ele vê que ela é cega. Tá bom já, tá bom. Porque senão a gente vai ficar vendo, né? Dá vontade. Aí ele vê que ela é cega. E aí a gente entende, quer dizer, o mal-entendido vai atravessar o filme inteiro. Esse mal-entendido, não é exatamente o mal-entendido. Mal-entendido, vamos reservar o mal-entendido daqui a pouco no xiste. Essa é a farsa do cômico, é o engano fundamental. Ela pensa que ele é milionário só porque ele estava saindo do carro. É isso eu falo. Né? É uma convenção realizada, ele está naquele lugar, ele sai do carro, ele bate, ele é poderoso. E ele não consegue, claro, não consegue dizer para ela, e aí a coisa vai, né? Então a gente está dizendo que isso desvela o quanto o falo é uma convenção. Quanto esse lugar fálico, não é o símbolo do poder. Ele não é como a estátua. Agora a gente está passando, digamos, para o falo simbólico. O falo simbólico é um jogo que faz com que quem estiver com o falo, esse tem o poder. O que a gente sabe é que esse poder é dado pelo jogo, não é dado pelo falo. Nos tempos do Lacan do Seminário 5, seria a mãe que localiza o falo do pai, a mãe que vai falar. Né? O nome do pai é localizado pela mãe. Tá? Então, esse jogo é que faz com que o Lacan chame, assim eu entendo, ele chame porque o falo é o significante da falta. Por que significante? Sem falar da teoria toda do significante, no mínimo a gente sabe que significante é alguma coisa necessariamente coletiva. Porque o significante é o que representa para outro significante. Não tem um significante solto. A gente fala de S1, fora da cadeia, no real, mas isso é justamente quando aberrações nossas. O jogo roda quando um significante joga com outro, noite para o dia, e aí você produz um sentido. Mesma coisa eu falo, então, se eu falo é um significante, é que ele só funciona dentro de um jogo de significantes. Agora a gente sai do falo como a estátua que está ali e oculta, eterniza imaginariamente o real, ou a vida. Agora a vida corre num jogo e o falo é aquele que vai marcar onde está, digamos, a vontade de viver. Ela não está mais nele, ele está marcando a falta, como diz Lacan. Então, dentro do jogo, ele é aquele que localiza o desejo. É a mesma coisa, porque é ambíguo pra caramba. O totem, o imaginário, de alguma maneira esconde a falta, mas também localiza a falta em algum lugar.
Por isso a gente vai trabalhar na análise, a gente trabalha na psicanálise muito mais com esse aspecto de negativação do falo do que o aspecto de positivação imaginária. Aonde houver o falo ereto, em algum lugar tem uma farsa, e é essa farsa que é localizada pelo, digamos, o avesso desse falo, significante fálico. Compliquei? Mas é ali, está ali. Para que ele seja poderoso, ela precisa ser cega. Para que ele seja o poderoso, é um jogo onde ela acredita que o poder está no carro que bate, como se o carro fosse o falo. Aliás, ele é o falo. Como se ele fosse o poder. Quando ele é só um carro. A gente fala isso, né? Mas é isso. É quase impossível separar o poder do que o jogo outorga a alguém da insígnia que ele apresenta. Mas é isso que a comédia está mostrando. Por exemplo, o Charlie Chaplin, mas não é. É só no jogo. Tá? Mas o jogo é muito bom. A gente, assim, a gente tem que chegar hoje, eu espero chegar hoje daqui a pouquinho, na ideia de que talvez esse jogo não esteja mais funcionando da mesma maneira. Mas ele é muito bom, né? Então a gente quer continuar, ainda mais nós. Então, a foto, por exemplo, do Instagram da jornada, aquela dos marinheiros na escotilha do navio, vocês lembram dessa? É impressionante, né? Tá aqui quem escolheu essa foto? Não. Sim. Muito boa. Então, a gente olha para isso, aí esse é o contrário do Charlie Chaplin, que está desvelando um pouco o jogo. Aí não, aí você já acha que não tem jogo nenhum. Isso é amor. Mas nem tanto também, por isso que a foto é genial. Poxa, tem que ser pelos buraquinhos, tem que ser nessa hora, e quanta mulher fazendo fila. Parece alguma coisa também. Bom, cada um cai para onde quiser. Se quiser mais para o lado romântico, você não vê o significante da falta, por exemplo, sei lá, 1000 maneiras, e você vê o amor. Como ali no caso, você não vê que ela é cega, não vê que ele é miserável, e pensa que é um grande amor de uma rica e um pobre. Uma rica e um pobre, entre uma pobre e um rico. Tá? É nisso. Bom, resumindo assim, foi embora, então, a nossa teoria do falo. Esse seria o falocentrismo nosso, no sentido em que o falo indexa a falta. Não ali onde ele parece estar imaginariamente, mas em algum lugar no jogo que ele instala. Então, sei lá, ali naquela cena seria: o grande navio vai para a guerra, os marinheiros são poderosos que vão lutar. Esse seria o falo imaginário, né? Mas na hora ali, onde vai aparecer a falta é as pessoas que vão ficar esperando eles e eles sonhando, escrevendo carta para elas. Seria o lado... O falo para a gente, ele aponta para esse que fica para trás, que vai ficar as moças no porto esperando os marinheiros. Não tem isso se não tiver a guerra, se não tiver o navio. Mas isso é o que aparece veladamente, como jogando, fazendo o jogo inteiro correr. Tá? Acho que aí fica... que teve toda uma discussão, pelo menos caíram em cima de mim, porque a Marilene Bruce falou que no falocentrismo não está acabando nada na entrevista. Bom, eu falei, para começar foi o Henrique Lohan que escolheu o título. Então, eles que se entendam. Mas eu entendo o que ela está falando. A gente pode entender o falocentrismo como o falo imaginário, que não está por aí sem parar. Tá? A equação pênis-falo pode ter sido rompida eventualmente. Mas o falo, como a estátua do poder, alguma marcação do poder, pode continuar funcionando sem precisar ser pênis. Já está em um tema para a gente debater. Tá? A gente está no momento em que a anatomia não decide mais a reprodução. Então, talvez o falo não precise mais ser o pênis. Isso é o que está no ar. O que a gente observa com isso não necessariamente é que o falo funciona menos. Ele abunda. É o que propõe a Marilene Bruce. Mas ele está por aí... A bunda eu falei de propósito. Ele está por aí porque ele está por aí, mas não mais encarnado pelo pênis. Por muitas outras coisas, então, as mulheres estão fálicas, todo mundo está fálico. Seria uma maneira de entender.
Mas aqui a gente tem que se perguntar mesmo, eu acho que é aí que a gente tem que perguntar a queda do falocentrismo, isso é uma proposta, mas aí é a queda da significação fálica, e não do falo imaginário. É a queda do jogo que produz ou sustenta a ideia de que falta um pouco e um dia poderemos encontrar a cara metade. O jogo da cara metade. Esse jogo é um jogo fálico. Agora não imaginário, né? É o jogo que é do jogo da falta. Para que haja o jogo da falta, é preciso que haja a ereção de um casal perfeito. Para que eu possa achar que em algum lugar tem alguém que vai me fazer perfeito como aquele casal. O casal perfeito, falo imaginário. Eu aqui procurando a outra, e o jogo que eu fizer, vamos chamar de falo simbólico, o significante da falta. Lembrem que é o todo, a bela açougueira, é o salmão e não o caviar. O marido tem dinheiro, o marido dá tudo para ela, e ele adora dar caviar, ela adora comer caviar. Está tudo certo, as demandas estão certas. Aí, toda questão é, o que ele viu naquela magrinha que gosta de salmão, não é isso? Eu não me lembro, acho que era isso. Mas o salmão encarna a magreza. E o marido não gosta de magrinha, ele fala, ele gosta da bunda dela e tudo. E ela também gosta disso tudo, mas em algum lugar tem. Então, se ali simplificadamente na bela açougueira, se a carne, que ele é inclusive açougueiro, mas se a carne simboliza o falo imaginário um pouco, é a salmão que vai simbolizar a falta. Então, a articulação falo simbólico imaginário é muito paradoxal, mas está sempre perto. Que a análise, Lacan nos ensinou a separar do imaginário e procurar o significante da falta. Aí fica parecendo que não tem nada a ver com o falo da cultura, né? Tem sempre uma relação. Então, a questão que a gente tem que se colocar, ou pode se colocar com a queda do falocentrismo, não é a queda do falo imaginário, mas é a queda da significação da falta, da significação fálica, que é o nome geral para o jogo do desejo, que é sustentado pelo fato que alguém em algum lugar consegue. Falo imaginário. Então, porque tem alguém que é muito potente, eu quero ser potente, vou correr atrás da potência, mas não quer dizer que eu terei. Muito simplificadamente. Tá bom. Mas o Lacan não ficou no seminário 5. O seminário 10, ele traz um complemento para essa história, que é o objeto A. É um panorama que eu estou fazendo. Vamos lá. Se ficar demais, me interrompam, tá? Que eu depois vou para outro lugar. O objeto A é o resto da operação da significação fálica. Certo? Quando houver esse jogo todo, eu tenho em algum lugar o falo, que é a cenoura na frente do burro, como diz Lacan no seminário 10. Eu tenho a minha movimentação para chegar nisso, e não precisa ser uma pessoa só, né? Então, como eu disse, tem o casal da novela e tem eu aqui com a minha parceira. E a gente faz o que pode para chegar perto daquilo. O que a gente não pode olhar é o resto da operação do desejo. Esse resto é decisivo. Então, o que o Lacan veio fazer é dizer que a significação fálica depende de uma coisa que não pode entrar em cena, senão o desejo cai. E que porque ela fica fora de cena, ela mantém o desejo, ela é causa. O que o jogo do desejo não recobre é o resto. Pode ser? Então, a foto que eu penso que pode mostrar isso é aquela do coração. Que é uma tentativa de fazer isso cruamente. Olha lá. O que eu não vejo quando eu amo? Porque quando eu amo, trata-se de carne, né, gente? Sei lá, a gente vai se encontrar, estou forçando, né? Mas essa que escolheu. Você não? Tá bem em contraste com a outra, né? A outra tá bonita, preto e branco, romance. O que a gente não vê lá é que aquilo ali não é só vazio, ai, que saudade dele. Aquilo ali a gente mexe com órgãos, coisas, pessoas se pegam, secreções, tudo isso, objeto A. É isso que a gente tem que esconder para poder amar, né? Aí vocês vão dizer, não, nada disso. Eu amo justamente porque ela solta pum. Tá. Mas aí você tá. O amor é lindo, como eu falei.
Mas o que a gente está trazendo é isso. Já vai ter alguma coisa que você não pode ver para poder amar. Então é a cenoura atrás do burro, não a cenoura na frente. É o objeto causa atrás do desejo, como diz Lacan, não à frente do desejo. É o objeto, o falo é o objeto no desejo, como ele fala também no Seminário 10. O objeto A é o objeto do desejo, e o falo é o objeto no desejo. Eu a desejo porque ela é cheirosa, mas é só porque o tempo todo eu estou recalcando, sei lá, os cheiros que não são cheirosos. Esse jogo, essa dialética que vai fazer. Que vai fazer a diferença entre amor e sexo também. Que, aliás, isso pode ser uma crítica, né? Tá bom, em tempos de desconexão. Mas amor e sexo é, tipicamente, a diferença entre amor e sexo é o que produz a significação fálica. Não é isso? Se o que eu falei se sustenta, o desejo se sustenta, e quando ele se sustenta, agora, eu tenho uma busca amorosa pelo ideal, e, quando for a hora de entrar as secreções, aí é o sexo. Os dois não se juntam tão fácil. Muito sexo mata o desejo. Bom, isso seria razoável, mas é isso. Muito gozo, pouco desejo. Muito desejo, pouco gozo. Essa balança, que a gente usa até para ensinar a diferença deles, ela é sustentada pelo fato que eu creio que em algum lugar eu vou juntar os dois perfeitamente. Isso aqui vai fazer com que a gente fique assim. E é tipicamente uma operação, desde Freud, masculina, no sentido não dos homens, mas daqueles, quer dizer, do funcionamento do falo. Freud traz essa diferença sobre a psicologia, sobre a tendência universal, né? E ele fala que é um pouco dos homens, mas ele também sugere que a gente poderia generalizar. Lacan generaliza dizendo que é do falo, do funcionamento fálico, da significação fálica que organiza o desejo. O resto é o que vem justamente perturbar isso. Se ele vem à cena. Aquela cena do coração não me dá vontade de nada, né? A cena do navio dá. Então, a apresentação dessa coisa que tinha que ficar de fora, ela perturba o jogo de amor e desejo. Amor e sexo. Perturba o jogo do amor, talvez. Ou da distinção da corrente terna e corrente sensual, como diz Freud. Então, já tem alguma coisa nessa teorização do objeto A que deflaciona o falo. Que não é à toa que Lacan fala de detumescência sem parar no Seminário 10. O que importa é a detumescência, não é a tumescência. Que o que é essencial no jogo fálico é que uma coisa falta. E que a falta da falta é angústia. É toda uma teoria em que conceituar essa coisa que fica fora do jogo do desejo, que é gozo, né? Conceituar isso, mostra também como o jogo do desejo precisa que essa coisa fique fora. Se ela vier, é angústia. Então, aí é que o Millet diz que o Lacan vomita o seu falocentrismo. Acho que eles vão vomitar também no sentido de estar falando de escatologias, que é como a gente traz o objeto para a cena em geral, né? Se a gente estava na comédia, com a farsa fálica da ereção, aqui é o xiste. Com o xiste você traz alguma coisa. O familionário, por exemplo, que é o xiste. Eu estou sempre falando, achando que vocês sabem tudo. O familionário não é apenas familiar e milionário. Ele é o familionário, ele é um ser bizarro. E Lacan trabalha exatamente essa ideia nas primeiras lições do Seminário 5. Ele vai trazer o Heinrich Heine para mostrar que ele era casado com uma mulher rica e ele era meio esnobado pelos pais. Então, quando ele está falando de familionário, ele sabe o que está falando. Que, eu não sei, eu não tenho muitos amigos ricaços, mas assim, a princípio, o rico sempre trata você de um jeito que é familionário. O termo é ótimo. Ele trata todo mundo bem, mas não trata ninguém bem. Trata todo mundo bem, mas não trata ninguém como igual. Sei lá. Talvez o rico aristocrata, né? O barão de Rothschild. Não é o Ike Batista, sei lá, o Sérgio Cabral. Então, o xiste o trabalho com o xiste já traz à cena esse objeto, e o xiste inviabiliza um pouco o desejo, num certo sentido. Ele traz alguma coisa de uma recuperação de gozo em si mesmo.
ele satisfaz, né? Isso vai ser todo um trabalho, um jogo do Lacan no Seminário 10. Eu pensei noutra, aquela da salada de salmão. Então, vocês estão vendo que então não é a piada do cacete isso, né? Isso é outra coisa. Salada de salmão o pobre está na esquina, pede dinheiro, e aí o rico dá, aí ele vai num restaurante chique e está o pobre comendo caviar. Aí ele fala assim, sei lá, a salada de salmão, não consigo achar que salada de salmão... Bom, mas tá bom, salada de salmão. E aí ele fala, como é que você está comendo salada de salmão, que é um prato caro, quando eu te dei dinheiro para comer pão? Aí ele fala, mas quando eu não tenho dinheiro, eu não posso comer salada de salmão. Quando eu tenho dinheiro, eu não posso comer salada de salmão. Quando é que eu vou comer salada de salmão? Então, se vocês forem e voltarem, essa piada não é todo mundo que ri, não. Se vocês forem e voltarem, salada de salmão, o que é? Não é nada. Não é o prato que você come porque deseja, que seria o pão, e não é aquilo que te exagera, que é a cachaça, que é o excesso, nem é o gozo também, é um troço. Aí é o objeto A. Né? Nas conferências em Yale, Lacan diz, o objeto da psicanálise não é o pão escasso, é o croissant que a Maria Antonieta mandava dar para os pobres. Tá até uma polêmica no croissant, tá vendo? É isso. Cada um tem o seu. O objeto A, cada um tem o seu. Eu sempre pensei que era croissant. Eu sei, eu achava que era um programa de tradução. Brioche não faz sentido, agora croissant faria. Bom, o que importa é uma excrescência. Maria Antonieta mandar dar croissant, brioche, imagina que aberração. É disso, é aquela coisa que não pode vir, senão ela inclusive perde a cabeça por isso, né? Não é o mendigo está na esquina e você diz, eu vou te dar pão porque você precisa. Mas se você só der pão, senão você também tem que dar outra coisa, que é o que falta. Não é só demanda, tem que ter desejo. Isso é a teoria do seminário 5. Agora, se você chega no seminário 10, tem outra coisa além disso, que se você der, aí tudo muda. Por exemplo, virar para o cara e falar, vai comer brioche. Aí isso se dá uma discussão também ótima de política aqui. O que é assistencialismo, o que não é. Como pode ser agressivo você só dar pão, violentar, tratar a pessoa igual animal, que só, né? Mas também como absurdo só dar cachaça. A cachaça não, a cachaça acho que é mais objeto A, né? Sei lá. Porque a gente diz que tem que dar pão e poesia, né? Então você dá pão e dá poesia, está faltando a cachaça. A cachaça é que é isso, desse resto que entra em cena, é o coração. E é que está na base do xiste. Chegando mais para o final, então, o caminho da comédia... eu não falei muito da comédia dos sexos, né? A gente fala na discussão, mas a gente vê como tem o jogo todo que é preciso endossar o falo para que haja desejo, e como ele, a qualquer hora, pode se decepcionar. Pode mostrar que ele não é nada além de uma convenção. O xiste já é outra coisa, não é a comédia. É quando alguma coisa entra em cena que reconfigura a relação. Não é mais, eu rio, está ridículo, agora eu não suporto mais, ela me viu impotente, eu vou embora. Isso é comédia. O xiste, ela fala alguma coisa, ou eu falo alguma coisa, ou entram secreções e sons que não podiam entrar e agora estamos em outro lugar. É a base da interpretação, que é a base do xiste. Se a gente está fazendo uma série de... O que a gente faz na análise, muitas vezes, traz aquele resto, e quando o resto vem, as coisas mudam. O eu é forçado a se reconfigurar. A interpretação incide sobre a causa do desejo. Acho que é Lacan em Atordido. É isso, a interpretação vai trazer o resto. Vocês veem que tem toda uma base da nossa clínica, do nosso humor xiste e das relações amorosas com esses dois momentos, seminário 3, seminário 5, seminário 10. O desejo, o falo e o objeto. Isso já é muita coisa. Então, perguntar se o falocentrismo do seminário 5 está caindo, já é quente. Aí a próxima pergunta seria, então a gente pode viver amorosamente com causa de desejo sem falo? Com esse jogo do que entra e sai, perturba, esquenta, com esses pedaços de gozo a gente pode viver amorosamente? É uma boa pergunta, né? Ainda mais porque nós estamos em tempos em que a gente está comprando objetos de gozo.
basicamente. E que é isso que alimenta o desejo, não é tanto aquilo, não é o, pense bem, não é o iPhone ideal que alimenta meu desejo de comprar iPhone. O que alimenta meu desejo de comprar iPhone é o iPhone que eu vou comprar. Então tem alguma coisa do objeto que eu vou adquirir e vou gozar com ele, que até me faz, quando ele começar a ficar velho, desejar o próximo. Mas é uma estrutura um pouco diferente, né? A gente está mais no gozo do que no desejo. Mas o desejo continua, porque tem o próximo, o próximo, o próximo. Steve Jobs sabe fazer as coisas infinitizando os objetos de consumo, a gente mantém a metonímia do desejo. Só que o exemplo que a gente estava dando era outro, né? Era alguma coisa que é tudo que eu quero, está lá. E é porque eu alcanço e não alcanço que eu desejo, que eu tenho prazer. Agora ele não está lá, não tem nada lá. Eu só sei que vai vir depois um outro, não tem objeto ideal. Então a gente tem que se perguntar se, quando o objeto A está no zênite, se a função da causa recalcada desapareceu. Ou seja, se o jogo do desejo desaparece, ou esvazia. Então não é só perguntar se a significação fálica está caindo porque a autoridade patriarcal está em queda. Se a significação fálica está caindo, né? Como está a função da causa? A causa do desejo. Ela parece que saiu dos bastidores e veio para a cena. E agora, por exemplo, um coração sanguinolento eu posso comprar também. Está difícil se chocar com alguma coisa que não pode vir. O que a gente consegue fazer é querer a próxima e a próxima. Então o desejo vai embora. Né? Cheguei já num ponto de polêmica, de discussão bom, mas o último vai ser o seguinte. Agora, para concluir. E se nem o objeto A funciona mais? Temos que ser apocalípticos. Pode ser que... Isso é uma discussão também grande. A mulher no seminário sobre os semblantes, ele vai longe no debate de perguntar se o objeto A é o gozo ou se ele é só um semblante de gozo, um cadinho de gozo. E a ideia geral, no final, ele é um cadinho, ele diz, ele é o objeto A, ele é o real, o gozo, em um discurso. Ele é o gozo numa cena, num jogo. Então, talvez o objeto A seja solidário do falo. Talvez não dê para pensar o objeto A sem um pouco de falo, nem que seja assim no infinito. Então, se nós estamos comprando e está esvaziando o falo, também está esvaziando a função do objeto. Pode ser também que a gente esteja chegando em umas situações em que o objeto A no zênite é a não função do objeto A. O objeto A no zênite não é que tem objeto A demais. Estou falando do objeto A isso como causa, né? E é verdade, nós estamos em tempos em que tem poucas causas e poucos restos. Né? O lixo não é uma coisa que causa, por exemplo, o que já causou. Lixo, você sonha que ele vai ser todo reciclável. Se ele vai ter sido todo reciclável, não é tão ruim assim. E as grandes causas do ideal também não estão muito em alta. Né? Então, o que seria o humor, para seguir a linha, nos tempos do zênite do objeto A? Seria um humor sem a coisa que vem, como no xiste. E se vocês olharem, é um humor tipicamente contemporâneo que poderia ser chamado de cinismo. Eu vou dar um exemplo, né? Senão fica... Eu tinha alguns exemplos, mas agora... por exemplo, esse é horroroso. Quando teve aquela história da buceta rosa, que é uma coisa horrível, aí os sujeitos vestidos lá, não sei lá onde, num vídeo, vocês viram esse? Eles ficavam no ônibus cantando, sujeitos parecidos com aqueles, cantando de um jeito parecido, aqueles homens grossos e tal, o idiota, sei lá, cantando borboletinha, tá na cozinha, só, cantava o tempo todo, aí acabava, aí um falava assim, estão vendo? Isso não passa no Fantástico. Ninguém riu aqui, tá, mas esse é o humor. Tá? Se isso tiver a ver com a tribo de vocês riem. É uma espécie de... O que eles estão fazendo no final? Aquilo não era demais, gente. Aquilo lá era só, entendeu? Uma brincadeira. Aqui também é outra, olha. As brincadeiras se equivalem. No final, nada é nada. Tudo é tudo. Isso é que é uma espécie de cinismo. Gente. Estamos apenas em tempos de semblantes. Tudo é semblante. Vocês estão exagerando. Vocês estão com preconceito ao contrário. Tem muita coisa que você encontra no Facebook e na internet nesse registro. Não?
sei lá. Por exemplo, o problema é que é difícil rir, a gente não é o mesmo riso. Mas em alguns casos a gente ri. É bem feito, é libertador. O cínico tem um valor. O último seminário do Foucault, por exemplo, é sobre os cínicos, para dar uma força, mostrar como eles tinham um valor político numa cidade muito presa na submissão a alguns semblantes, por exemplo, fálicos. Vem um cínico e fala, isso aí não é nada, você olhou. Não é exatamente o cômico que desvela alguma coisa. Quase que é um atravessamento daquele semblante e não fica pedra sobre pedra, né? Se você, por favor, me ajude aqui agora, não me vem nenhuma lembrança de humor cínico engraçado. Também eu dei um exemplo da borboletinha e ficou ruim, né? Bom, sei. Eu me lembro, por exemplo, não sei, vocês viram a série Atlanta? Vocês viram a série Atlanta? Tem um episódio que é um negro, totalmente negro, sul dos Estados Unidos, mas que é um transracial, porque ele descobriu que desde cedo ele sabia que ele era um branco de 35 anos de Nova York. Então ele coloca uma peruca, se veste como branco, fala como branco, mas ele é totalmente negro, gordo, nos Estados Unidos. Esse tipo de coisa que eu estou falando do mocinho. Aí ele está lá, tem uma entrevista e todo mundo trata ele muito seriamente, como se aquilo fosse, claro, como se tratam os trans? Claro, mas como é que foi? Foi difícil? Foi muito bullying? E ele faz todo um jogo como se ele fosse um trans, só que ele é transracial. E aí tem uma outra do lado, que é uma trans, e fala, nós, os oprimidos e tal, a gente tem que lutar pelas causas, pelos gays. Aí ele fala, não, eu detesto gay. Porque ele é um branco, 35 anos, nos Estados Unidos, detesto gay. Aí ele fica, pelo menos alguém riu. Então, esse é o humor cínico. Nada é nada, tudo é tudo, e no final, para que está tão agarrado em alguma coisa? Aí solta um tanto de libido. Acho que a definição do Lacan em algum lugar, você recupera alguma coisa de um gozo autoerótico que estava no semblant. Você acreditou naquele negócio, de repente viu que era tudo bobagem. Tá? Isso também está muito em cena no debate sobre as identidades autoafirmadas. Então, quantidade de coisa horrorosa que eu já vi na internet sobre as cotas. Então agora eu vou dizer que eu sou preto, então eu vou pagar menos. E eu quero ser tratado como celebridade, porque eu decidi que eu sou celebridade. Coisas assim. Tem um lado que é violento, o cínico é corrosivo, então a gente sente o ódio disso, mas também a gente ri. A gente não, mas de algumas coisas a gente ri. Então, isso é pessimismo, né? Só nos resta o humor cínico? Acho que não. Como é que ficam as relações se a gente imagina isso? Dois exemplos. Como fazer a conexão se o falo não faz a conexão? Por exemplo, Marina Abramovic e o Lai. Está lá numa foto no Instagram. Por exemplo, aquela performance do arco e flecha. Vocês já conhecem essa performance? Eu quero propor que em 1980, isso você faz a relação performando a relação, e não porque alguém faz, porque um casal ideal em algum lugar existe. Isso é fazer a relação, né? Só isso. Eles ficam horas assim. Se der qualquer coisa errada, já era. Acho que isso é uma maneira de a gente ilustrar rapidamente o que é você fazer conexão, não precisa ser assim, quando você não tem um falo e o recalque das secreções para poder fazer a relação. E o casal ideal, né? Inclusive, para eles se separarem, eles fizeram uma outra, né? Cada um foi para um canto da muralha da China, ficaram andando 3 dias, se cruzaram e não se falaram. É bacana? Então, talvez as nossas relações estejam sendo assim, as coisas são feitas, usando os símbolos, usando as ideias, misturando com os ideais, mas tem alguma coisa da performance no bom sentido, assim, é preciso performar, fazer a conexão, né? A gente vai ficar olhando. Porque, por exemplo, isso também dá para comparar. Séculos depois, teve aquele que vocês devem ter visto, ela estava fazendo uma performance, que era ela no museu falando, o artista está. Ela só ficava parada, horas. Isso é uma coisa, ela está fazendo a relação ali pelo olhar, por exemplo, eu diria. As pessoas se encontram, se olham e acabou.
Aí eles trazem o lá e depois de não sei quantos anos, sem ela saber, colocam ele na frente dela, ela se emociona. Pronto, novela da Globo. Não tem nada a ver com o que ela estava fazendo, nem com o que eles estavam fazendo aí. Ele não estava ali dizendo, a gente, olha como a gente se ama, como eu confio em você, como você confia em mim. Não é bem, claro, pode ser visto assim, mas você sempre pode pegar alguma coisa que é do ato performativo e pensar romanticamente, restaurando o falo simbólico, né? Então, por um lado, talvez isso. Por outro lado, as performances, realmente performances, as mais idiotas, né? Performar o ato sexual sem parar com o falo ereto que não cai nunca, graças ao pornô, ao Viagra e aos vibradores, sei lá. É um outro lado que a gente vê que está no ar, né? Tem que estar sempre ali. Aí você volta para o imaginário e fica sustentando. O problema é, bom, não sei, mas não fica ridículo mais, né? Eu não sei mais se fica ou não. Por último, para acabar, a gente pode também pensar, e a psicanálise nisso, qual seria, né? O que seria, que uma análise teria a ver com isso? A gente diz que em vez da gente fazer, se fazer desejar pelo falo, pelo jogo fálico, em vez da gente fazer o desejo pela performance, digamos, dessa performance de uma relação, o que a gente faz é fazer com aquilo que na gente não muda, não é? Toda a ideia do fazer com do Seminário 23, com o sintoma, não é essa? Tem alguma coisa por ali que a gente chama de gozo do sintoma, que não é então o gozo nem do objeto A, nem aquele que o desejo esconde. É um gozo que a gente chama de opaco, singular, feminino. Essa coisa, fazer com ela, não é o que a gente diz que seria um pouco a nossa política? A nossa clínica? Pelo menos se a gente leva a análise. Então tem uma hora também na análise que é chegar e mexer com isso. Mexer com isso vai ser um pouco fazer isso entrar na vida, não sei, fazer isso se apresentar. Fazer com aquilo que está na contingência entra, ou então aquilo entra na contingência, melhor, né? Talvez tenha por aí alguma coisa. O que seria isso concretamente? É difícil, mas de qualquer maneira a gente continua, vale a pena procurar na arte o que a gente poderia fazer, o que eles andam fazendo. E o que se faz na arte é isso aí, intervenção, instalação, performance, artivismo, coisas coletivas que vão lá e fazem alguma coisa durar um pouco mais do que o último gadget. Isso é uma definição da arte do Lourenço Mami, que é um super crítico, num livro que chamou O que Resta. Não é resta no sentido de resto, é resta no sentido de restar um pouco mais. Ele inclusive fala de uma dialética entre o Facebook, seria o Facebook e a arte. A arte produz coisas que duram. Não produz um objeto que vai ser eterno, usa os objetos para fazer uma duração. E isso é necessário para o Facebook, porque senão o Facebook morre de rodando no vazio. Só que o que ele faz é transformar aquele objeto que dura numa coisa que passa, porque agora tem que vir para o próximo. Mas, pelo menos a arte tem esse valor de fazer alguma coisa durar. Por último exemplo, pode ser? Tem um coletivo lá no Rio que chama Upa Vivará. Aí que eles fazem. São picolés, são uma intervenção. São picolés assim, de pedaços de corpos, por exemplo, de peru. Eu considero que esse falo é o oposto do falo do pornô. O pornô é aquele falo que esse aí já vai dar, você comprou, já sabe que ele vai derreter. É que nem o cartel de solução programada. E por isso mesmo, talvez, a gente teria que fazer experiência. Se a gente distribuísse esses picolés de peru aqui, todo mundo chupando, ia ver o efeito que não ia ter. Por mais que a gente diga que não e tal, mas tem um efeito assim de você chupar um picolé assim em público. Isso você vai ter uma presença do falo, dessa coisa efêmera que foi aquele pênis na sua mão, vai ter uma presença disso provavelmente muito mais duradoura do que o pênis do pornô, entendem? A arte consegue isso. Uma coisa meio maluca, meio errada, e a análise também. Uma lembrança meio errada, meio maluca, não necessariamente vai vir como a causa do seu desejo, mas vai vir apenas durando um pouco mais, porque ela traz esse gozo que é assim, que só aparece na contingência e que às vezes faz diferença. Era isso, obrigado. Ainda tinha aquele do peito, né? Quer colocar?
Eu não sei onde eu enfiar ele, não justiça. Bom, Marcos, eu queria muito te fazer muitas perguntas, mas vou fazer só duas, antes de passar a palavra para o público. Eu acho que a maneira como você vai desenvolvendo a sua apresentação, você vai deixando algumas coisas bastante claras do ponto de vista do que nós estamos querendo, de alguma maneira, transmitir nesse encontro. Quando você toca no ponto do falocentrismo que interessa a psicanálise, quer dizer, especialmente a partir da significação fálica, do falo como indexador da falta, e você deixa bastante claro, né, que a causa do desejo, para ser causa de desejo, ela tem que estar escondida, porque ela é parte constituinte da operação da significação fálica. Ou seja, não há significação fálica sem objeto causa de desejo. Na medida em que a condição dele é de ser escondido. E quando ele aparece na cena, a minha pergunta é, ele aparece na cena por um defeito na significação fálica, né? A partir daí ele não passa mais a se chamar causa de desejo. Me parece que essa é o dedo que o Lacan começa a tocar no final do Seminário 10, né? Quando ele fala lá quando ele começa a articular o objeto A. E ali me parece que o objeto A, como mais articulada a angústia, ele não estaria muito mais do lado da causa do desejo, mas da causa do lado do mais de gozar. Que ele vai formalizar isso só alguns anos mais tarde. Enfim, mas o objeto é angustiante propriamente, né? Cuja presença é angustiante, ou seja, quando ele aparece na cena. Nesse sentido, há uma diferença também com o objeto que aparece na cena no xiste, porque o xiste não é angustiante, né? Ele traz uma satisfação, como diz o Lacan lá no Seminário 5, é necessário para que o xiste funcione como xiste, que tenha a sanção do outro, portanto que essa satisfação seja reconhecida também no campo do outro, né? E numa terceira abordagem desse objeto como mais de gozar, seria justamente a subida dele no zênite social, que é o que o Lacan trabalha no Radiofonia, e que o Miller retoma depois no texto clássico dele, já Uma Fantasia, né? Em que ele, então, aproxima ou faz homologia entre o discurso da hipermodernidade, que coloca o objeto mais de gozar como agente, assim como a psicanálise também coloca o objeto mais de gozar como agente. Uma diferença que, enfim, não vou entrar nesses detalhes aqui. Porém, né, então, a minha pergunta para você é, se a queda do falocentrismo, ela está ligada, digamos, a uma falência do discurso do mestre, e aí nós temos que articular necessariamente a função paterna, né? Ou se por razão de estrutura, o falo simbólico não serve mais de conector, não serve mais para fazer a aliança, né? Ou é um semblante que não opera mais nesse sentido, dando lugar ao objeto A como mais de gozar, não como causa de desejo, e nesse sentido, produtor dos sintomas contemporâneos. A palavra está com a plateia, então podem se inscrever. Nós ainda temos bastante tempo para conversar. Você quer responder? Você quer? Eu adoraria, mas aí melhor. Mas eu vou responder. Vamos. Fala aqui porque está gravando. Passa aqui. Só fazer um comentário, Marcos, agradecer a sua fala, a sua conferência. Um pouco na linha que o Luiz Fernando foi, da diferença que você marcou na discussão, que
que a Marilene Brus coloca, né, no vídeo que ela apresenta, essa diferença que você marca bem, explicita bem, que tem a ver com a significação fálica. Quer dizer, esse ponto que, para ter significação fálica, vamos dizer, é obrigatório que haja instalação do nome do Pai, né, para ter como efeito a significação fálica, e me parece que nós estamos tratando da queda do falocentrismo na tentativa, pelo menos do ponto de vista do sujeito, né, da neurose, de quebrar, né, eliminar essa significação fálica. Quer dizer, em última instância, eu penso que o sujeito tenta se livrar do nome do Pai. Quer dizer, algo que se busca, se chega de uma certa forma, né, a gente fala dessa maneira, a partir de uma análise, né, o sujeito se livrar do nome do Pai, mas é uma busca de se livrar do nome do Pai de maneira selvagem, sem passar por uma análise, sem passar pelos desfiladeiros dos significantes. Então, essa me pareceu um esclarecimento que você dá, não sei se você está de acordo, se eu entendi bem o que você coloca, é assim que eu tenho trabalhado. E outra coisa que também você diferenciou, que me parece muito importante, é o xiste, né, e o cômico. E a gente tem escutado muito no Testemunho de Passe, no momento final apareceu o riso, né, tanto o lado analisante quanto o lado analista. Alguns passes trazem isso. Me lembro claramente do da Pepita, Oscar Ventura, né, que tem um riso, alguma coisa que cai, né, então definitivamente aquilo que ainda poderia se sustentar como da ordem fálica, né, e aparece aí o menos fi. Então, senão eu vou perder muito. De trás para diante, então, acho que a gente precisaria, isso é só uma primeira abordagem, teria que fazer mais ou menos definir bem, então, o cômico xiste. E o cinismo também, porque, lembra do Lacan falando do saldo cínico? Esse riso do final, a princípio, que você traz do final das análises, talvez ele fosse cínico, para dizer que o cinismo não é só uma coisa horrível. Tem alguma coisa que é assim, eu olho para tudo que eu acreditei e falo, gente, só rindo, né? Por exemplo, aí tem mas também você poderia pensar isso como cômico, só que o cômico, não sei, eu não sou especialista, mas assim, se a gente for manter essa diferença, o cômico ele envolve que ali na cena do falo é que o falo cai. Não é você atravessando aquilo tudo. Tem uma posição cínica que é essa, Diógenes para Alexandre, sai do sol que está me incomodando, ele atravessa tudo. Isso tem um pouco a ver com a posição de alguém que já atravessou a fantasia. Você olha para aquela fantasia e você ri daquilo, mas não sei se é o riso do cara que se estatela no chão e a gente ri na hora, entende? Por exemplo, os teus testemunhos, a gente era levado pelo cômico, dar aula para galinha, para mim isso é cômico, para chegar em alguma coisa que é um outro riso. Teria que estudar os passos do Rômulo agora para ver como é que é o riso quando ele aparece de outra maneira. A ver. De qualquer maneira, cínico, xiste e cômico seriam maneiras de pensar, talvez, posições e momentos. Concordo. Sobre... eu acho que sim. Eu acho que isso o Guilherme fala em algum lugar sobre o Seminário 10. A gente faz análise no avesso do pai. A análise talvez tenha surgido já quando o pai já não dava conta de cobrir o desejo, de indexar o desejo. E a análise vai no sentido de fazer com que aquilo que a gente acreditava, que era o sujeito suposto saber, que a gente acreditava que lá ia estar a verdade, a gente faz a análise para ver que lá não tem verdade, lá só tinha um sujeito suposto. A gente vai encontrar a verdade muito mais do lado do que resta. Então, acho que é isso aí. Agora, para hoje talvez a gente tivesse de dizer que você já pega o objeto sem precisar ir encontrando ele aos poucos, né? Não é? Eu acho que você falou que hoje o movimento das pessoas talvez fosse se livrar do nome do pai sem ter que passar pela suposição de saber. Mas o pai já caiu e a pessoa já compra o que ele escondia sem precisar descobrir. Mais ou menos isso, né?
eu compro, sei lá, eu compro o vidrinho da secreção, se fosse, eu compro as coisinhas todas que estariam escondidas. É só para dizer que eu acho que talvez tem que ter essa modulação. Não é tanto que as pessoas vão em busca de desmascarar ou atravessar o pai. Já começa com o pai caído, né? Sem contar os outros. Aí pega o imaginário do pai e bolsonariza o imaginário do pai. Uma coisa assim, entendeu? Vira um radical de direita, porque esse é o pai. Não, isso não é o pai. Isso é o falo do pai. Né? Mas o problema é que eles só ficam cômicos pra gente. Né? Bom, tá, né? Acho que aí chega na ideia da causa do desejo. O Luiz Fernando fala assim, definindo, dizendo, então tá, nós estamos trabalhando com a queda da significação fálica, e isso envolve uma disfunção, novo jogo, nova função para o objeto causa, assumindo que o objeto causa está sempre em relação com a significação fálica. É todo um paradoxo mesmo no final do seminário 10, porque isso os argentinos usam muito, dizendo assim, não, uma coisa é o mais de gozar, uma coisa é o objeto resto, outra coisa é o objeto causa. O objeto causa é o final da análise, é uma coisa boa, se colocar o objeto causa, fazer de uma mulher a causa do desejo, tudo isso é bom. O resto é outra coisa, mas é a mesma coisa. Então, o paradoxo do final do seminário 10 é um pouco isso. Como aquele, que tem a ver também com o seminário 11, mas como aquele que já foi apresentado às suas causas, ainda assim faz disso uma causa. Porque o que você está mostrando é que causa tem que ficar fora, mas agora eu já vi fazer causa do que era causa, é que é esse paradoxo. Eu acho que só vai ser resolvido melhor quando falar em termos de, sei lá, viver a pulsão, atravessar a fantasia. Mas, sim, tem uma discussão sobre a função da causa a ser levada. Acho que é isso. Então, eu te fiz essa pergunta até tocado um pouco por uma leitura que eu estou fazendo, que me interessa, que é do Gênesis e do Êxodo, os dois primeiros capítulos, os dois primeiros livros da Torá, né? E lá tem um determinado momento onde Deus está bastante revolto no alto lá do Monte Sinai, e os hebreus dizem para Moisés, pede para ele ficar lá, que a gente não quer ver a cara dele. Né? Quer dizer, para ter a manutenção da significação fálica, de fato alguma coisa tem que estar escondida, né? Tem que estar velada. A significação fálica por si só é um véu. Né? Na medida em que cai esse véu, e foi por aí que eu interpretei a maneira como você fez todo o seu percurso, que a queda do falocentrismo, para nós na psicanálise, é a queda desse véu. Né? E o que se fosse só a queda das estátuas? Enfim. Elas já caíram? Exatamente. A queda do Muro de Berlim, em última instância, ela simboliza outra coisa que simplesmente a divisão do mundo. Né? Bom, mas voltando ao que eu estava tentando... Alguma coisa tem que ficar velada. Né? Alguma coisa tem que ficar velada. Então, você acaba de tocar no ponto da política, por exemplo. Eu tendo a pensar que a bolsonarização e outras, a trumperização, etc., ela está muito mais vinculada ao desvelamento do gozo do que a tentativa de restaurar o pai no lugar dele. Não sei o que você pensa disso, né? Eu acho que também é uma discussão que cabe dentro de toda essa perspectiva. É uma tentativa de restaurar o pai pelo gozo. Pelo gozo. O pai totêmico. Posso te pedir para você fazer aquele comentário que você fez quarta-feira passada? Pepita, é você mesmo. Aquele comentário que você fez, que eu acho que introduz uma outra vertente do falocentrismo, que a gente estava conversando depois da apresentação do Jesus e do Rômulo aqui. Sim. Obrigada, Luiz Fernando. Eu estava aqui pensando como eu ia colocar a questão, porque eu tenho quer dizer, então vai como uma pergunta, porque
eu entendo que quando Lacan introduz no seminário 20 a questão do gozo, e já antes, né, mas a questão do gozo fálico, ele muda bastante a perspectiva de como ele pensava até então a questão do falo mesmo. Então, e a questão que eu discutia depois do debate com o Jesus, era se a queda do falocentrismo, que eu acho que de fato ela existe, há uma queda do falocentrismo, mas se ela não tem uma incidência direta na questão do gozo fálico, é a função fálica como um modo de tratamento para o gozo que está em declínio na contemporaneidade. Em consequência disso, a gente assiste as formas do empuxo à mulher, do gozo feminino, do não limite, causando angústia, inibição e, às vezes, sintoma. Quer dizer, muito mais é a questão do gozo mesmo que está em causa. E a questão que eu trazia para o debate era que, inclusive, né, tem no final do ensino, Lacan fala, acho que na conferência em Genebra, ele diz que, contrariamente àquilo que se pensa, o falocentrismo é a melhor garantia para a mulher. E aí eu entendo que ele está falando do falocentrismo como um modo de gozo. Porque até, eu não tenho certeza se exatamente ele estava respondendo a Hélène Cixous na época, mas eu acredito que tenha sido as feministas dos anos 70, porque era ela que, inclusive, num texto, que eu teria que localizar melhor qual que é, mas nesse contexto, ela diz que o falocentrismo é o pior inimigo, inclusive para os homens. E aí tem toda aquela ideia das feministas dos anos 70 de fundar uma referência para a mulher autorreferente, quer dizer, fazer do não todo um todo. E é a crítica que Lacan faz para as feministas naquela época, né? Quando ele recupera essa ideia do falocentrismo, contrariamente àquilo que se acredita, é a melhor garantia. Eu acho que ele está respondendo, inclusive, uma Hélène Cixous, que tentava... ela fazia uma crítica, por exemplo, ao Joyce, né? Achava que o Joyce ficava torturando o significante e fazia uma apologia da escrita feminina, que é todo um movimento lá, que as feministas, inclusive as alunas, né, elas eram seguidoras, fizeram uma leitura do Lacan da época. Hã? O Sorriso da Medusa. O Sorriso da Medusa, tá aí. Não era que escreve sobre a Clarice? É aí onde ela faz um elogio à Clarice, enfim, porque é uma escrita feminina que tenta agarrar o não todo, contrariamente à escrita masculina, falogocêntrica, usando o termo do Derrida. Então, essa discussão, quando Lacan retoma essa questão do falocentrismo, que eu já escutei também nossos colegas falando assim, não, mas Lacan não fala do falocentrismo. Ele... Já falou 2 vezes, pelo menos. Pelo menos, né? Depois ele fala também que, quando ele usa aquela referência para dizer que na dialética falocêntrica a mulher é o outro absoluto, que é anterior. Mas ali eu acho que ele está respondendo, quando ele diz isso, eu tenho que ver as datas e ver como é que era, mas tenho a impressão que ele está respondendo a esse feminismo. E que, inclusive, e fazendo valer o falocentrismo a partir da função fálica, como um modo, uma ancoragem que, na ausência dela, é um problema para as mulheres também. Então, queria, enfim, trazer ver o que você acha disso. Eu tenderia a pensar assim, foi como se a teoria fosse se expandindo e não fosse mudando, fosse conquistando. Então, significação fálica, desejo. Aí vem o objeto, já tem o gozo entrando agora como entra e sai. E aí o gozo fálico é o gozo da função fálica, que é o gozo da significação fálica. Só que quando a gente estava falando de significação fálica, o gozo não estava no ar. Eu não tenderia a dizer, talvez você tenha dito, eu não sei, que quando ele está falando do gozo fálico, ele está falando de alguma coisa que não tem a ver com a significação fálica. Eu acho que é exatamente o gozo que a significação fálica permite. É isso, né? Então, o falocentrismo seria isso. Por isso que a gente... ele é bom. Eu acho que é no seminário 10 também que ele fala isso. Se houvesse um homem príapo, a mulher ia se angustiar. Porque ia faltar a falta. Né? Acho que ele fala assim, se um homem sans embâche, eu acho que ele fala em francês, sem
O homem vai direto e vai direto. Isso é um fato clínico também. O homem que está e vai direto, vai direto. Então, é esse sentido que eu acho que o Lacan está falando em Genebra. Quer dizer, o falocentrismo é amigo da mulher nesse sentido, tem falta. Não sei qual mulher, mas sim, né? Dos femininos da cultura. A falta. Aí isso tudo eu colocaria. Eu acho que o que faz a grande virada é o outro gozo. Isso não está na significação fálica, não está no objetuar, não está nada disso. Então vem uma outra coisa e aí a coisa tem um salto, que aí talvez a discussão com as feministas mude completamente, né? Mas se for para ficar, né, lembrar as feministas que querer um falo para elas não muda o jogo fálico, e se mudar o jogo fálico vai dar angústia, por exemplo. Tá bom? Estou só tentando dizer a mesma coisa. É difícil isso tudo. Eu penso, por exemplo, a gente tem... eu estou falando demais. Então, a Marielle vai falar, tem uma cena famosa, a Marielle falando: não, eu estou aqui, ninguém vai me calar. Eu sou uma mulher negra, favelada, eu estou aqui, agora eu estou aqui nesse lugar, que é essa tribuna da Assembleia, e você não vai poder me interromper. Aí tu... Então, isso é fálico ou não é? No sentido da significação fálica. No sentido de uma mulher que grita, fala imaginário, tá. Mulher durona, mas não é isso. Mulher macha, não é isso. Tem um jogo da política, da Assembleia, que faz com que quem está lá não pode ser interrompido. Então, tem um respeito a esse jogo que faz com que ela, chegando ali, ela diz, então, ela ali está sendo fálica no nosso sentido, falocêntrica. No nosso sentido. Olha que polêmica. Mas não dura, porque o jogo não está funcionando, e ela vai acabar onde? Entendeu? Vão matá-la porque ela ficou ali no jogo, conseguiu segurar um lugar no jogo. Então, isso tudo a gente tem que... Então, porque, Sandra, eu já te passo. Porque, ao meu ver, ela não se utiliza do falo na significação fálica como regulador do gozo para ela. Na fala dela há um excesso, né, que ultrapassa propriamente a função fálica. Aí seria um pouco esse outro Ela entra um pouco mais na vertente do mais de gozar com a palavra. Era justamente isso que eu estava tentando falar. Sandra. Eu dou as voltas aqui com o professor Sigmund Freud. A questão do falo, pelo menos eu estava aqui tentando recuperar a referência primeira, né, que é a premissa universal do falo. Então, eu tendo a colocar um paralelo, né, essa ideia do falocentrismo com a proposta freudiana da premissa universal do falo. Ou seja, se nós falamos da queda do falocentrismo, nós também necessariamente estamos associando um deslocamento do conceito de castração, porque não dá para pensar o falo imaginário sem o par falo-castração. Se há uma queda, né, dessa universalidade do falo, o que vai acontecer com a castração? Onde a gente coloca a castração nessa nossa elaboração? Acho que quando você coloca... Eu não tinha falado assim, mas... Bom, se a gente assumir que essa equação pênis-falo é uma naturalização do falo, mas a maneira... Essa naturalização também é uma premissa de universalização, né? Quando a gente diz existe uma raça, natureza, que fez a gente, que tem mais músculo, então pode não sei mais o quê. E você amarra as coisas. Você tem alguma coisa que seria biológica, com alguma coisa que é cultural, com alguma coisa que é... Aí pronto, aí você tem uma universalização imediata. Só que, olha só, certo? Então, eu acho é uma primeira pergunta que eu acho que você está colocando importante o falo, ele é o significante do desejo, mas ele só funciona, esse jogo só funciona se todos acreditarem que isso é para todo ser humano? Ou pode ser só um jogo local? Pode haver só um jogo local? Essa questão é super importante. Eu acho que teríamos subsídios em Lacan para dizer que pode ser local, quando ele diz que se a gente segue o discurso do mestre, é o discurso fálico. Né? Aí ele tem tem outros, ou pode ter variações.
Então, talvez ele tenha ido no sentido de afastar um pouco a ideia de que só se todos acreditarem que é universal, que Deus que fez, é que funciona. Mas eu não sei. Mas a ideia da premissa universal do falo é ponto de discussão. Primeiro. Segundo, só mais um, supondo que não se precise acreditar universalmente que eu falo para todos, para que ele funcione. É possível pensar em o mesmo discurso, a mesma significação fálica, o mesmo tipo de gozo fálico, sem que o pênis seja um indexador? A gente diz isso em tese. É verdade. Essa é a grande revolução lacaniana. Mas até onde a gente pode apagar completamente a anatomia? Essa é uma discussão que a gente tem que ter. Porque nós podemos hoje apagar a anatomia. Então, você vai dizer, isso aqui funciona como falo, exatamente com premissa de universalidade, de naturalidade, como funcionava o falo? Acho que sim, mas a gente tem que discutir também. Porque essa separação com a anatomia vai fazer toda a diferença. Aí eu vou poder dizer que uma mulher é totalmente fálica, não toda ela, mas naquele momento que ela está dizendo, é completamente no lugar do pai, no lugar do mestre. Eu tenho que poder dizer isso, né? Senão a gente vai ficar muito naturalista. Muito naturalista como? No sentido em que só os homens podem ser ocupar o lugar do mestre. E a castração? A castração, me perdi aqui na castração. A castração é igual falou a Pepita. A castração é o fato que é a falta. A falta para todos. Se não houver falta, a gente não vai se encontrar, porque eu não vou fazer de um lado e fazer outro. Quer dizer, quando o Freud fala da premissa universal do falo, ele não coloca do lado dos homens, né? Ele coloca em relação a todos os seres. Isso, com repartição. Mesa, cadeira, tudo, né? A partir da teoria sexual infantil. Então, você só pode pensar na castração se você parte do princípio de que todos têm. Aquele que não tem, está em falta, né? Duas possibilidades. Uma é, e a gente vê que o lacanismo está se dividindo assim também. Duas possibilidades. Uma é, nada mudou tanto assim porque a castração simbólica continua. Não tem jeito de você falar sem você acionar a falta. E acionando a falta, você vai produzir a significação fálica que deseja. Não tem jeito. Então, o seminário 10 está valendo. O que aconteceu é que mudaram os personagens. Isso é uma possibilidade. Outra seria, ok, mas também se perguntar o que seria se não fosse assim. Eu acho, por exemplo, no texto da Marina Augusto, Democracia Sem Pai, ela está se perguntando, talvez você possa fazer um laço social só com objetos de gozo. É uma coletivização tipo isso, os consumidores do iPhone. O Steve Jobs não é pai, você imagina uma espécie de comunidade, de tribo, aí vai ser meio estilo tribo, em torno de uma insígnia, mas é muito mais o gozo sendo partilhado. Compatibilidade. Uma compatibilização do gozo, e aí você talvez não vai ter nada de premissa universal do falo naquela tribo. Mas aí eu estava pensando exatamente nisso. Eu estava pensando exatamente nisso, no sentido de... Porque então, é como... Teria que ter um tipo de laço, alguma coisa que não fosse linguagem. Justamente, para você fazer uma significação, para você fazer uma... Não, que não é linguagem, como é que fala isso? Que não é discurso encadeado, sei lá, como é que é? Linguagem. Seria língua, mas não Que linguagem que seria, exatamente? Não, eu não estou sem os termos, mas assim, se a gente disser que linguagem é um discurso que busca atingir a verdade... Se você disser que linguagem é isso, aí eu acho que não dá. Agora, se você disser que linguagem é muito mais, tem muitas maneiras de estar na linguagem, não apenas no discurso em direção à verdade, aí dá. Sim. Interrompi. Não, tá. Na verdade, tem umas 3 coisas que eu estava pensando. Vou falar e vou tentando montar alguma coisa. A primeira era brincando com cinismo, pensei no Joseph Campbell falando de mitologia e a religião do outro, né? Sei lá, a gente se incomoda ao falar do cinismo, talvez porque não seja o nosso, porque a gente não compartilha, talvez até do falo que esteja em jogo numa tribo, numa menor comunidade. Mas se você ia dizer da linguagem, se for um... Não, eu pensei 2 coisas. E a linguagem? A pergunta seria mais abrangente no sentido... E em relação à linguagem? Se existiria, então, um falocentrismo na linguagem, se isso mudaria a linguagem, a ideia de linguagem, a definição de linguagem? Que eu entendo isso. Linguagem seria a única forma
de fechar uma significação seria no que se chama linguagem, e que sempre joga alguma coisa para fora. Como seria, então, uma linguagem sem a significação? Vamos dizer ao contrário. De qualquer maneira, você está colocando a questão importante. Se a gente vai renunciar à ideia de que a significação fálica é a premissa universal, então a gente tem que ter outra concepção de linguagem. Não vai poder ser a concepção mais restrita. Vai ter que ser mais ampla. E eu acho que é um pouco o que o Lacan fez quando começou a falar de discurso. Discurso é o que você está chamando de linguagem, é fácil, posso cagar regra. Discurso é o que você está chamando de linguagem. Enquanto que a linguagem é muito mais. Por exemplo, tem lá a língua, tem um monte de coisa. Assim, o que você acha? Não, eu pensei nisso, mas... Você tem que mudar a definição de linguagem. Quando o Lacan fala linguagem, no seminário 5, é sempre que eu uma não coisa acho... só. A língua é o que fica fora da linguagem, exatamente o que sustenta de fora da linguagem. Tá clara a nossa diferença. Entendeu? Então, você pode... Tenta imaginar, dizer que a língua é linguagem. Eu acho que... Aí você vai ter que chamar outra coisa, isso você está chamando de linguagem. Vamos chamar de discurso. Tá. Não, é pra gente começar a trabalhar, isso é pra gente pensar. Porque se você ficar... Por que ele tem que fazer isso? Bom, primeiro porque Lacan fez também, mas primeiro porque não está parecendo que... Por exemplo, eu vou te usar a definição de discurso que me veio. Poderia ser aquela definição, não me lembro de que do Lacan, mas que é assim: o desejo insiste em cada elemento, mas não consiste em nenhum deles. Então, seria isso que você fala, vai tentando fazer consistir o objeto que insiste em cada palavra, mas não consiste em nenhuma delas. Isso é uma maneira de materializar o que eu acho que você está chamando de linguagem. Deixa alguma coisa de fora e vai em direção à verdade, alguma coisa assim. Isso é que eu chamaria de discurso. Eu não. Eu poderia chamar de discurso. Mas tem muito mais na linguagem. E aí a linguagem poderia ser acionada em outras vertentes para fazer coesões, que não seria coesão pelo vetor do desejo. Eu penso a partir da experiência da psicose, né? Sim. Só outras duas coisas que eu tinha pensado, ou três. Uma era, quando eu sustentaria essa coisa da linguagem, justamente que seria uma linguagem fora, então, como seria essa... Não é nem que eu pense que não dá. Eu realmente acho que até a psicose pode ser uma amostra, ou uma ideia até mais louca ainda, de pensar como seria um falo numa outra relação. Se a metáfora paterna tem uma forma de falo, digamos que talvez uma metáfora delirante tivesse uma outra forma de fechamento, de significação, sei lá. Aí é mais viajado, mas uma delas é a fala da libido ser sempre masculina, freudiana, um pressuposto. Uma fala do Barthes, também, que é daí que vem a minha pergunta especialmente, é que a linguagem é fascista, ponto. A linguagem é fascista. Fecha a significação. No seu sentido. Pode ser, ué. Não, no sentido do Barthes. No sentido do Barthes, no claro, sentido de... muito nobre. Mas é que eu diria que é no sentido do Lacan, na medida em que, sim, a língua faz parte da linguagem, mas como que fica de fora, como êxtimo, como justamente... É bem o teorema de Gödel. Para fechar qualquer completude, você tem que jogar a consistência. Ou você tem completude ou você tem consistência. Escolhe. Não tem jeito de não jogar alguma coisa para fora. E a última coisa é uma fala do Rômulo, muito constante, muito legal, que é de perto acho que todo mundo é normal, que é uma outra saída. Não sei se é bem isso, Rômulo, se for, você me corrige, mas ele brinca muito disso. Olhando de longe, parece ter sintomas mais loucos da modernidade. E se você estiver chegando perto, você vai ver, de repente, tem um édipozinho mais quadradinho de todos, enfim. Esse é um outro ponto, acho que dá uma outra opção. Então, enfim, acho que mesmo dentro do que você já levantou de opções, mas é algo que eu tinha pensado também, e aí, enfim, parece, mas não, né? Você vai ver, são pequenas tribos com falinhos muito localizados e enfim, funcionando muito comumente. Uma piada na China não faz, ou melhor, uma piada chinesa não faz sentido pra gente. Isso já é fato, de tribos ou de vários lugares. A gente não compartilha, né, a significação específica de fala, enfim, que pode estar continuando tranquilamente, mantendo a ideia da Bruce também. Então vocês vejam que é um tema que dá pano para manga, né? É claro que na medida em que a gente tem o tema na mão, a gente vai tentando interpretá-lo e vai tentando abordá-lo pelas mais diferentes possibilidades que nós temos, né? Então, nós estamos aguardando os trabalhos de todos, que é até dia 15 de setembro, a data de envio. Está até 30 de agosto, mas será feita uma notificação que vai até o dia 15, eu já estou adiantando isso para vocês. Então, nós estamos aguardando os trabalhos
e, de preferência, trabalhos com uma veia clínica, eu diria, né? Até porque o momento desses trabalhos será chamado jornada clínica. Então, seria bom que se trabalhasse por essa vertente, até porque a clínica nos ajuda a esclarecer todas essas questões teóricas que a gente conseguiu levantar aqui hoje, né? Então, esse é um convite que eu faço. Quem não se inscreveu também, ainda há a possibilidade de fazer a inscrição pelo cartão de crédito parcelado. Então, aproveitem, é até 30 de agosto só esse parcelamento, depois não tem mais como. E esperamos todos vocês no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, no dia 23, 24 e 25 de novembro de 2018. Agradeço muito a presença do Marcos aqui. Eu acho que, Marcos, você introduziu de maneira muito vigorosa, né, essa discussão. Talvez a maioria das pessoas não tenham pedido a palavra justamente porque estão caraminholando em cima de tudo que você conseguiu nos transmitir. Eu queria falar uma coisa, porque eu trouxe um livro que tinha que estar ali na venda, eu esqueci, ele está aqui na bolsa, alguém quiser comprar. Eu trouxe lá do Rio pesado, me deve trazer, então pelo menos vocês saibam que eu trouxe. Aqui, Arte da Escrita Cega, é um livro organizado por mim e pela Tereza lá no Rio, muito bom. E, bom, quero também convidá-los à quarta-feira que vem, onde a gente vai dar o prosseguimento ao seminário da orientação lacaniana, a conversação sobre a orientação lacaniana, que nós estamos trabalhando o banquete dos analistas. E seguramente que poderemos articular alguma coisa da queda do falocentrismo no banquete. Então, até lá, muito obrigado a todos vocês.